Foi. Olá, turma, tudo bem? Olha só, estamos começando o nosso assunto. Segundo a OE, vinda da CEDUC, o primeiro conteúdo fala sobre números irracionais. Então, por causa disso, eu precisei fazer um apanhado geral sobre todos os conjuntos numéricos. Então, vamos começar dando todos os conceitos sobre conjuntos numéricos. E aí, vamos entender cada um deles separadamente. O primeiro conjunto que nós tivemos conhecimento foi o conjunto dos números naturais. O homem, a humanidade, teve necessidade da contagem, precisou contar. Por isso, colocou 1, 2, 3, 4, 5 reticências. Mas houve necessidade, com a ampliação da contagem, houve a necessidade das operações. Então, surgiram questões como essas, 5 menos 5. E eles não tinham como resultado nenhum algarismo expresso nesse conjunto. Daí surge o zero. E aí começa a existir o conjunto dos números naturais do 0, 1, 2, 3, 4, 5 reticências. Esse conjunto começa no 0 e não termina, não tem fim, é infinito à direita. Ele tem limitação só à esquerda. Ele tem começo, mas não tem fim. Então, a sucessão dos números 0, 1, 2, 3, 4, 5 reticências é o conjunto dos números naturais, representado da forma que nós apresentamos anteriormente. E podemos concluir que essa sucessão é uma sucessão infinita, sendo que temos que observar que não existe o maior número dos números naturais e o zero é o menor dos números naturais. Então, toda vez que nós pensarmos em contagem, inicialmente houve a criação desse conjunto para que o homem, a humanidade, conseguisse contar. Dentro, então, do conjunto dos naturais surgem alguns conceitos, como sucessor e antecessor de um número natural. Sucessor é o número que vem depois. Então, o sucessor de 6 é o 7. Por quê? Fazemos 6 mais 1 igual a 7. E o antecessor de 9 é o 8. Por quê? Pensamos assim, 9 menos 1, 8. Então, sucessor de um número é o número que vem imediatamente após aquele número. E antecessor é o número que vem imediatamente antes. Então, 1 a menos, 1 a mais. 1 a mais para ser o sucessor, 1 a menos para ser o antecessor. Surge, então, também um novo conceito de números consecutivos. São consecutivos aqueles números seguidos um do outro. Então, são dois números consecutivos, 7 e 8. São números consecutivos. 109
e 110 também são números consecutivos. Também dentro ainda do conjunto dos números naturais, temos dois conjuntos à parte, que são os números pares e os números ímpares. São pares os números 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, reticências. E são ímpares os números 1, 3, 5, 7, 9, 11 e reticências. Ainda falando sobre os números naturais, vamos fazer a representação geométrica desse conjunto. E aí, pensem numa reta, sendo que só alguns pontos da reta serão demarcados. É como se a gente estivesse aqui com uma retinha, e aí nós marcaríamos 0, 1, 2, 3, 4, 5. Reparem que há um espaçamento entre um algarismo e outro. Por quê? No conjunto dos números naturais não existe nenhum número entre o 0 e o 1, entre o 1 e o 2, entre o 2 e o 3. Há esse vazio mesmo. É uma reta numérica, sim, tá? Que começa no 0, não tem fim, mas há um espaçamento entre os números. Não temos nada entre o 2 e o 3, entre o 3 e o 4, não há nenhum número entre eles. Relação de desigualdade. O que é isso? Nós vamos relacionar números diferentes usando os símbolos maior, menor, e ainda podemos usar a equivalência, que equivale essas setinhas para ambos os lados, significa equivalência. Então, um número equivale a outro número, então precisa desses símbolos. Então, o maior, sempre a gente tem a técnicazinha de a boquinha abre para o lado do maior, então seria 6 maior do que 3, aqui 1 menor do que 19. Continuidade aos conjuntos numéricos, houve um momento em que o homem sentiu a necessidade de criar um novo conjunto. Os números naturais já não satisfaziam a determinadas operações que eles queriam fazer, como 1 menos 15. Ele, no conjunto dos números naturais, não encontrava resposta para essa operação. Precisou criar, então, um novo conjunto, o conjunto dos números inteiros, que são todos os valores inteiros com sinais positivos e negativos.
O conjunto dos inteiros é representado por essa letra Z e ele vem -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 e reticências. Então, ele vem de um valor extremamente pequeno, negativo, e vai até um número extremamente grande no lado positivo. Esse é o conjunto dos inteiros. Ele veio resolver essas questões. 1 menos 15. Ele tinha só uma coisa e tinha que pagar, porque sempre retirar, né? A subtração é a operação que simboliza a retirada. Ele tem que retirar 15. Não tinha como fazer isso no conjunto dos números naturais. Então, ele precisa da criação desse conjunto dos números inteiros, que são compreendidos por esses valores inteiros, positivos e negativos. A representação geométrica do conjunto dos inteiros ganha uma ampliação do conjunto dos números naturais. Por quê? Agora não teremos só a parte positiva, estão incluídos também os valores negativos. Então, continuamos com a reta numérica, como se ela existisse aqui, e colocamos o 0 no centro desta reta, à direita todos os valores positivos, e à esquerda os valores negativos. Surge então a representação geométrica do nosso conjunto dos números inteiros, o nosso conjunto Z. O conjunto Z, os elementos desse conjunto, nós vamos falar da seguinte maneira: números positivos à direita de 0 e são representados pelo sinal mais. Números negativos que atuam à esquerda do 0 e são representados pelo sinal menos. E a origem, esse 0 é a nossa origem, representada pelo O, que não é nem positivo nem negativo. Então, atenção, todo número positivo, todo número positivo é maior que 0. E todo número negativo é menor que 0. Sei que vocês já conhecem isso, mas como nosso primeiro encontro, né, desses 2 primeiros meses, março e abril, são de revisão, eu achei necessário a gente revisar essas coisas. Sempre é bom estar confirmando o que nós já aprendemos, para não cair no esquecimento de forma alguma. Com isso, podemos concluir que os números em Z são sempre maiores quanto mais longe estiverem da direita. Quanto mais à direita da reta numérica estiverem os nossos números,
maiores serão. E quanto menos, mais à esquerda estiverem, são os menores. Então, se a gente olhar novamente para a nossa reta, podemos ver que quanto mais à direita da reta estão os números maiores, quanto mais à esquerda estão os números menores. Fica bom quando a gente coloca a reta, de modo que eu queira comparar. Quem é maior? -4 ou -2? E aí eu penso, quem estiver mais à direita é maior do que quem está mais à esquerda. Logo, -2 é maior que -4. Quando é o lado positivo, fica fácil. Eu sei que o +4 é maior que +1. Eu sei que o +4 é maior que -1. Eu sei que o +4 é maior que 0. Quando vem o todo, que eu estou comparando números negativos, sempre fica a dúvida. Então, se a gente pensar desta forma que ficará, quem estiver mais à direita é sempre maior, fica fácil de visualizar, porque se eu tenho o número -7, eu sei que ele está para o cantinho da esquerda, e eu quiser comparar com o -1, o -1 é maior do que o -7. Outra coisa que temos que observar agora que nós criamos números com sinais positivos e negativos é o valor absoluto ou módulo. Valor absoluto ou módulo de um número. Isso, quando a gente se detém a essa expressão valor absoluto, é quanto ele vale quantitativamente. Não importa se ele está à direita na minha reta numérica ou se ele está à esquerda. A representação do módulo é feita por essas duas barras. E aqui dentro eu coloco o valor do meu número. O meu número é -7. E leio módulo de -7. Módulo de -7 é o valor absoluto do -7. Quanto é a quantidade que nós estamos tratando aqui? 7. Não importa se ele está à direita do 0 ou à esquerda do 0. No caso aqui, -7 estaria à esquerda, mas o valor de quantidade é -7, é 7. O valor o módulo do -7 é, então, o valor absoluto, 7. O último conceito que aparece ainda relacionado aos números inteiros é esse, de números simétricos ou opostos. E aí eu tenho que perceber que tudo está em relação à reta numérica. A representação foi feita um 0 ou origem da minha reta, à direita os valores positivos, à esquerda os valores negativos. Com relação a isso, com relação a esse 0, a essa origem, a gente vai determinar o conceito de números simétricos ou ainda de números opostos. Eles são opostos em relação à origem. Um estará à direita e o outro estará à esquerda com a mesma quantidade, com o mesmo valor absoluto. Então, dois números opostos ou simétricos no conjunto dos números inteiros são, por exemplo, o -13 e o +13. Todos dois representando a quantidade 13, sendo que um está à direita do 0, é o +13, e o outro está à esquerda do 0, é o -13. O terceiro conjunto, que aí também houve ampliação, porque o homem não mais conseguia resolver determinadas questões, tais como 2 dividido por 5.
ele encontrou dificuldade. Por quê? Ele não encontrava resposta nem no conjunto dos números naturais, nem no conjunto dos números inteiros. Eram 2 inteiros, com uma operação de divisão, ele ia partir, dividir igualmente em 5 partes o 2, e ele não encontrava resposta no conjunto dos números inteiros. Por isso, ele criou o conjunto dos números racionais, que vem resolver questões como essa. Quem são os números racionais? Todos os números provenientes de uma divisão, de uma fração, de 2 números inteiros que geram números. Essa divisão pode ser, como resultado, números inteiros. Podem ser números fracionários, surgem as frações. E os números fracionários geraram outros números chamados decimais, que são os números com vírgula. Sendo que todos os decimais são racionais? Não. Apenas os exatos, aqueles que a conta de divisão termina com resto 0, e os decimais periódicos. Então, ficamos com todos os números inteiros, inteiros positivos e negativos, todos os números fracionários positivos e negativos, todos os decimais exatos positivos e negativos, e todos os decimais não exatos periódicos. Ficaram fora do conjunto dos números racionais apenas os números decimais não exatos, não periódicos. E aí vocês vão me perguntar: ué, Célia, como que eu vou saber quando ele é? Quando ele é inteiro, fácil, eu consigo ver. Menos 13, ele é racional. Mais 539, é racional. Ok, estamos falando de números inteiros. Agora, fracionários, mais 7 nonos. Ele é racional. Menos 2/5 é racional também. E aí, mais 0,128. Esse é um decimal exato, é racional. Por quê? Ele é um decimal exato. Por quê? É decimal porque tem vírgula. E exato, porque esse número termina aqui, 128 milésimos. Acabou. E esse, mais 1,333. Ele é um decimal? É um número decimal. Decimal exato? Não, não mais decimal exato. Ele é um decimal periódico. Bom, então esse também é racional. Esse é racional. Esse também é um número racional. Estão incluídos na definição dos números racionais: inteiros, fracionários e decimais exatos e decimais periódicos. Agora, ficaram fora, então. E aí esse aqui, mais
2, 5, 7, 8, 4. E aí? Esse não é um decimal periódico. Esse é um decimal não periódico. Dando origem, então, aos números irracionais.